Boa noite, pessoal. Vamos para a aula, então. Doença renal crônica, o que o clínico precisa saber, com o Vitor Moraes. Vitor fez faculdade na Universidade de Vila Velha, fez residência de clínica médica aqui no Hospital Evangélico, fez nefrologia lá na UFES e vai falar bastante coisa interessante para a gente hoje aí. Vitor, com você. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado pela presença aí de todos. Então, vamos lá, começar. Então, doença renal crônica, o que o clínico precisa saber? Coloquei algumas informações que eu acho, na minha opinião, que o clínico precisa saber na hora de estar no pronto-socorro, no paciente internado, ou mesmo no ambulatório. Então, vamos começar. Para começar, a doença renal crônica. O que é a doença renal crônica? É a diminuição do ritmo de filtração glomerular abaixo de 60 ml ou presença de alguma anormalidade estrutural renal com duração acima de 3 meses. Então, a definição é basicamente essa. Não é só a diminuição da filtração. Também alguma anormalidade estrutural do rim também pode ser diagnosticada como uma doença renal crônica, proteinúria, uma doença renal policística, alguma alteração assim. A recomendação pelo CADIGO, que é por onde a gente se baseia nas condutas da nefrologia, 1B, é utilizar a creatinina como marcador da doença renal crônica e utilizar o CKD-EPI como fórmula para estimar o ritmo de filtração glomerular. Então, muitas vezes me pergunto qual é a fórmula para ser utilizada. Pelo CADIGO, que é por onde a gente se baseia, é o CKD-EPI, que é só jogar as informações da creatinina, sexo e idade que já tem a estimativa da filtração glomerular. Aqui a classificação da doença renal crônica pode ser classificada entre G1 a G5, chamando a atenção para o G3, que é dividido entre A e B, que mais para frente eu vou falar sobre esse assunto, e a classificação também sobre a proteinúria, que é a quantidade de albuminúria, na verdade, que é perdida pelo rim, dividida em até 30 a 300 e acima de 300. Vocês podem reparar que quanto maior a proteinúria, mais vermelho aí, e maior a chance de evoluir para uma doença renal crônica. E quanto mais avançado na doença renal crônica, consequentemente, maior a chance de evoluir com uma doença renal crônica dialítica. Aqui, dois gráficos mostrando a taxa de filtração glomerular normal entre homens e mulheres e o corte de 60 ml por minuto, que seria o corte da doença renal crônica ou não. Hoje, já com a longevidade dos nossos pacientes mais velhos, já está sendo discutido se um clearance abaixo de 60, um paciente idoso, será que isso também posso considerar doença renal crônica ou não? Isso já está uma discussão também, com a longevidade da nossa população. Outros gráficos mostrando o motivo, por que a partir de 60 a gente considera a doença renal crônica, e também um momento que a gente precisa encaminhar esse paciente para o nefrologista. Vocês podem reparar que aqui todas as causas de mortalidade, principalmente abaixo de 60 de clearance, o paciente acaba aumentando a chance de evoluir para óbito por todas as mortalidades. Aqui, com as causas cardiovasculares, a taxa aumenta muito, depois de 60 de clearance. O risco de evoluir para uma doença renal crônica estágio final, a partir dos 60, também aumenta vertiginosamente. Risco de injúria renal aguda e da progressão da doença renal crônica. Então, o motivo da gente encaminhar esse paciente para o nefrologista já nesse estágio acima de estágio 3, é para a gente ter esse acompanhamento e evitar essa progressão da doença renal crônica, certo? A epidemiologia da doença renal crônica, a prevalência dela gira em torno de 10 a 15% de toda a população. Então, na população em geral, 10 a 15% dessa população tem algum tipo de doença renal crônica. E a hipertensão e diabetes é responsável por 60 a 70% de todas as causas de doença renal crônica em estágios finais. Entre as outras que vão decaindo gradativamente, glomerulonefrites, doenças renal policísticas, nefrite tubo-intersticial, entre outras. Mas as principais é hipertensão e diabetes. É importante a gente ter em mente.
A mortalidade entre os pacientes renais crônicos dialíticos, uma doença renal crônica estágio 5 dialítico, gira em torno de 15 a 20%, uma mortalidade muito alta, que muitas vezes a gente não tem essa noção no dia a dia. Mas lembrando que um paciente hipertenso diabético que chegou até a hemodiálise já é um paciente que já tem várias outras comorbidades, vários outros problemas de saúde que geram essa taxa de mortalidade alta. O quadro clínico da doença renal crônica, até estágios mais avançados, ela é assintomática. Então, o paciente renal crônico não sente nada, é uma doença silenciosa, tal como a hipertensão, o diabetes, são doenças silenciosas. No quadro mais avançado, a gente começa a ter a sobrecarga de volume, hipercalemia, uma acidose, o paciente já começa a ficar hipertenso, então será que a hipertensão é causa ou consequência da doença renal crônica? Anemia, anorexia, perda de peso, náusea, vômito, soluços, hálito urêmico. Aí começa as mais graves, pericardite, neuropatia periférica, perda de concentração, letargia, convulsões, coma, e o paciente pode evoluir com morte. Então, essas são sintomas da doença renal crônica. São sintomas inespecíficos que muitos pacientes chegam para a gente com esse sintoma, mas tem que sempre lembrar de dosar a creatinina, que foi um dos marcadores da doença renal crônica e o alvo da nossa campanha do Dia Mundial do Rim desse ano. É de rotina lembrar de dosar a creatinina. A creatinina não é o nosso melhor marcador da função renal, mas é o que a gente tem e é o mais acessível. Por que ela não é o melhor marcador? Porque ela varia tanto com o sexo, então a mulher tem uma creatinina menor devido à massa muscular, a idade, peso, uso de medicações, tudo isso altera a creatinina. Então, devemos ficar atento a isso e, sempre que possível, dosar a creatinina e colocar na fórmula para avaliar essa creatinina. O médico, o colega médico que está no pronto-socorro, é muito importante pedir os exames prévios desse paciente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente é chamado no paciente que está internado, tem uma creatinina alterada, quem está lá com o paciente não é quem conhece todas as informações do paciente, é um acompanhante, um cuidador que chegou ali, não conhece o paciente. Então, a gente ter algum exame prévio, tanto em mãos dos pacientes e acompanhantes, tanto descrito em prontuário, que muitas vezes se pede em mãos dos pacientes, leva para casa, é importante, porque a gente tenha uma noção melhor se aquela creatinina é aguda, é crônica, será que está piorando, será que está melhorando? Isso não tem como a gente saber. A creatinina, geralmente, a gente usa comparativamente. As comorbidades dos pacientes, então é importante no pronto-socorro também perguntar das comorbidades dos pacientes, anotar no prontuário, na anamnese lá do pronto-socorro. Isso é importante também, o paciente chegou lá, uma senhora idosa, diabética, chegou com dor no pronto-socorro, cuidado, vamos evitar de fazer um anti-inflamatório lá no pronto-socorro para dor, porque isso a gente não sabe como que é a creatinina, ainda não saiu o exame da creatinina, então é melhor evitar o uso do anti-inflamatório para não piorar essa função renal. E sempre anotar as medicações em uso desse paciente, porque essas informações, com o passar da internação, se o paciente foi para a internação, não está o acompanhante que sabe todas as medicações, isso se perde. Então, é sempre bom descrever a dosagem, que medicações o paciente faz uso, se faz uso de anti-inflamatórios, se faz uso de alguma outra medicação, para a gente sempre ter isso em mente, essa noção. A doença renal crônica parece um bicho de 7 cabeças, mas aqui a gente vai tentar desmistificar um pouco, desmistificar com alguns assuntos que eu achei principais aí na doença renal crônica. Principalmente distúrbio eletrolítico, a doença mineral e óssea da doença renal crônica, acessos vasculares, anemia, sobre a terapia renal substitutiva, as comorbidades dos pacientes e as medicações que eles fazem uso. Distúrbios eletrolíticos, o paciente renal crônico ele tem uma dificuldade de concentrar e diluir a urina, então ele tem maior chance de evoluir com distúrbios eletrolíticos. Tanto de sódio quanto de potássio, maior chance de desidratar, ficar mais edemaciado, em anasarca. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses pacientes, tanto no consultório, internados. E uma pergunta que eu sempre faço para os residentes e alunos é: o soro fisiológico é fisiológico?
Porque pelo nome a pessoa sempre tende a acreditar que o soro fisiológico é fisiológico. Mas será mesmo que ele é fisiológico? Quantos gramas de sal tem 1 litro de soro fisiológico? E para a gente pensar sobre isso, qual é a recomendação de consumo de sal por dia? Então, o soro fisiológico, 1 litro de soro fisiológico, ele tem 9 gramas de sal. A recomendação diária pela Organização Mundial de Saúde são 5 gramas. Então, já em 1 litro de soro fisiológico, o paciente já está quase o dobro de quantidade de sal que deveria consumir em um dia. Então, a primeira pergunta, soro fisiológico é fisiológico? Não, ele não é fisiológico, nem pela quantidade de sódio, que é 154 mEq, nem pelo de cloro, que aumenta o risco de fazer uma acidose hiperclorêmica, nem pela osmolaridade, que também é mais alta do que o sangue. Muitas vezes eu pego o paciente na enfermaria, fazendo 1,5 litro, 2 litros de soro fisiológico. E grande parte das vezes o paciente é hipertenso, então está uma dieta hipossódica, mas fazendo uma grande quantidade de soro fisiológico. Racionalmente, isso não faz sentido. Se o paciente não precisar de uma hidratação venosa dessa monta, não faz sentido que o paciente hipertenso, idoso, está acostumado a comer um pouco mais de sal. Você tira todo o sal do alimento e coloca um soro fisiológico, ele para de comer e está ficando edemaciado com um excesso de sódio no corpo. Então, temos que tomar cuidado com isso. E qual é a média do consumo de sal do brasileiro? Eu tenho uma revisão, uma estimativa de 9,34 gramas de sal por dia, até na revista Veja Saúde saiu que o brasileiro consome quase o dobro de sal recomendado por dia. Lembrando que a recomendação de sal é de 5 gramas por dia e de sódio de 2 gramas. Então, a gente consome muito mais sal do que o necessário. Pacientes com nefrolitise, eu faço a pesquisa da metabólica e vejo quantos gramas de sal esse paciente consome por dia. E, geralmente, essa quantidade é acima de 15 gramas por dia. Então, a nossa alimentação é rica de sódio, muito sal, muito sódio. A hiponatremia é um distúrbio hidroeletrolítico. A gente sempre tem que avaliar a volemia do paciente. Então, pensar em hidratar o paciente, se o paciente estiver hidratado, ou ver como que ele está volemicamente, antes de corrigir o sódio. Esse é o distúrbio mais comum no pacientes internados no hospital, 17% na admissão e 38% dos pacientes internados. E está relacionado ao aumento da mortalidade desses pacientes. Até a década de 80, acreditava-se que quanto mais rápida a correção de sódio, melhor seria para o paciente. Hoje a gente já sabe que é o contrário. Quanto menos a gente fizer a reposição, quanto mais lento, menor risco de iatrogenia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa reposição. Não vou me prolongar em aula de hiponatremia, isso aqui é outro assunto muito, muito vasto, mas são alguns pontos para a gente lembrar. E se o paciente está com uma hipernatremia, não fazer água destilada pura, a gente não deve fazer. Isso pode levar o paciente a óbito, lembrar disso. A hipercalemia, outro distúrbio hidroeletrolítico muito importante, muito temido no pronto-socorro, na UTI. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo a correção da hipercalemia e, às vezes, faz uma, mas não faz outra, quando fazer. Então, geralmente, gluconato de cálcio, a meia-vida muito curta, fazer sempre lento, em bolos, de 3 a 5 minutos, ele é mais para estabilizar a membrana, então, se tiver alteração eletrocardiográfica, a gente faz. Se não tiver, a gente não precisa fazer, mas, na dúvida, é melhor fazer. A glicoinsulina, a gente dilui a glicose hipertônica, 50%, com insulina, correr também 20 a 30 minutos, para a gente jogar o potássio do extracelular para o intracelular. A gente não está tirando o potássio do corpo, a gente só está tirando ele do meio extracelular para o intracelular. Lembrar de medir a glicose nas próximas 6 horas, de hora em hora, e se o décimo do paciente estiver acima de 250, a gente não precisa fazer a insulina, a gente não precisa fazer a glicose, a gente só faz a insulina. Diuréticos de alça, furosemida, principalmente para os pacientes que urinam, o paciente renal crônico às vezes não urinam, mas principalmente os pacientes que urinam, renal crônico conservador, a gente faz para abaixar esse potássio também, vai agir daqui 2, 3 horas, mas a gente vai tirar o pool de potássio do corpo. O bicarbonato, gosto de usar bastante também, bicarbonato na hipercalemia, paciente com uma acidose, a gente
coloco bicarbonato, geralmente eu coloco venoso 1 ml por quilo, 1 mEq por quilo, correr em 20 a 30 minutos também, correr lento. Você vai diminuir a acidose, vai diminuir o hidrogênio do extracelular, então o potássio, você vai jogar mais o potássio para dentro da célula. Sorcal, que é a resina de troca, né, gastrointestinal, ele vai agir daqui 2, 3 dias, então na urgência não tem muito sentido fazer. Lembrar que se fizer por sonda, geralmente entope a sonda, então tem que trocar sonda naso, lembrar disso, e a ação dele é mais posterior. O beta-2 agonista, que também você vai jogar o potássio do extracelular para o intracelular, a gente utiliza bastante. Lembrar de colocar a dieta pobre em potássio, e se for uma hipercalemia refratária, a gente faz a hemodiálise, a gente passa o cateter, o paciente limfodialítico. Lembrando que está no pronto-socorro, o paciente com hipercalemia, você vê que o paciente não está urinando, não está respondendo, já comunica o nefrologista para ele ficar ciente, para a gente planejar o melhor lugar para dialisar esse paciente. Muitas vezes o paciente já é renal crônico, dialítico, chega no nosso pronto-socorro, já tem a data da diálise dele, vai fazer a diálise dele à tarde, aí tem um transtorno de levar para o novo hospital Unimed, para a gente levar para o CTI, para dialisar. Às vezes, só encaminhar o paciente para o centro de diálise dele, junto com o nefrologista ciente, fica mais fácil para o paciente, mais fácil para a gente, menos custo, então lembrar disso também. Lembrar de não misturar o bicarbonato e fósforo com o cálcio, porque senão precipita na solução. Algumas medicações que podem causar a hipercalemia, o IE-Cobra, amilorida, espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, digital, anti-inflamatórios, beta-bloqueador, esses são os principalmente mais lembrados. A heparina, aquela heparina que a gente usa profilática, também pode causar hipercalemia, e o Bactrim, que o paciente com HIV positivo, pacientes que fazem profilaxia, usam Bactrim, também pode ser uma causa de hipercalemia. Não é incomum isso acontecer. Balanço hídrico para o paciente renal crônico, dialítico ou não dialítico, é muito importante, e voltando aqui na história do soro, seu paciente não é uma plantinha para ele ficar sendo regado, então você não precisa. Se o paciente está comendo pela boca, está bebendo pela boca, está urinando, ponderar se realmente há necessidade de a gente colocar uma hidratação. Sempre pensar nisso. O peso diário, pela manhã, em jejum, é uma boa maneira da gente saber se esse paciente está acumulando líquido, está inchando. Muitas vezes o paciente demora para ficar com cacifo positivo, edema, membros superiores, mas já o peso diário ganha 300, 400, 500 ml por dia, gramas por dia. No final de uma semana, o paciente está com 3 quilos, 4 quilos de líquido no corpo. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, doente renal crônico, a gente tem que orientá-los a pesar diariamente, em jejum, depois de ir no banheiro, ter sempre uma balança de banheiro, é sempre bom. Quantificar a diurese. Isso é muito difícil para os pacientes. Perde, vai no banheiro, perde, na hora do banho, perde, na hora de evacuar, perde. Se o paciente não tiver sondado, essa quantificação fica muito difícil, principalmente em enfermarias. Então, não é tão fidedigno. Na alimentação, muitas vezes a gente orienta o paciente, você não pode beber líquido, cuidado com líquido, água, suco, leite, café, chá. A gente esquece que a gente esquece de comunicar ao paciente que o alimento também tem líquido, então um purê, uma canjiquinha, uma sopa, isso também é líquido. Então, já várias vezes o paciente chega em anasarca durante a diálise, você tenta perguntar, ver de onde vem o excesso de líquido, ele acha que não consumiu líquido, mas comeu uma sopa no final de semana. Então, isso também não é incomum acontecer, isso acontece bastante. E é por inocência do paciente também, isso acontece muito. Restrição hídrica, quanto de restrição hídrica a gente vai colocar para o paciente? Isso é bem complicado a gente ter um número fixo, um número mágico. A orientação a gente coloca de 800 a 1 litro por dia, mas se o paciente urina, ele tem uma capacidade maior, dependendo de quanto ele urina, se ele urina bastante, se ele urina pouco, isso tem uma capacidade maior de quantidade de líquido que ele vai poder consumir.
Lembrando que se o paciente tiver diarreia, você vai ter que orientar ele a aumentar a ingesta hídrica. Se tiver um dia muito quente, aumentar a ingesta hídrica. Então, volto a dizer, o peso seria a melhor forma da gente ter uma noção de quanto esse paciente vai poder beber de líquido. Da doença mineral e óssea, eu fiz um esquema de como seria a doença mineral e óssea e o que é isso. A doença mineral e óssea paciente renal crônico com clínice abaixo de 60, ele acaba acumulando fósforo no corpo. Com esse acúmulo de fósforo no corpo, o corpo produz o FGF23, que é um hormônio fosfatúrico. Então, ele acaba tendendo a urinar mais fósforo para manter o fósforo plasmático em níveis normais. Porém, esse FGF23 acaba estimulando o PTH, então tende a causar o hiperparatiroidismo. Além disso, o fósforo ósseo também estimula o hiperparatiroidismo. O PTH elevado também vai lá agir lá no osso, vai retirar cálcio do osso, mas junto com o cálcio, quem está é o fósforo, então acaba reabsorvendo mais fósforo, então aumenta o fósforo plasmático, gerando mais acúmulo e aumento do PTH. Além disso, a doença renal crônica diminui a massa renal, diminuindo a conversão da vitamina D inativa em ativa, há uma menor disponibilidade do cálcio, então também aumentando o PTH. Então isso acaba ficando um ciclo vicioso, certo? Então, onde a gente tem que trabalhar para evitar isso? Correção da acidose, então o bicarbonato do paciente tem que ficar entre 22 e 26, a reposição de bicarbonato oral mesmo, a dieta pobre em fósforo, onde que a gente tem alimentos ricos em fósforo, leite, derivados do leite, alimentos embutidos, enlatados, industrializados, carne vermelha. Então, a gente orienta o paciente a evitar esse tipo de alimento. Temos também o quelante, que é o carbonato de cálcio, o Sevelamer, são medicações que juntam com o cálcio, com o fósforo da alimentação e evitam desse fósforo ser absorvido. O calcitriol, que é a vitamina D ativa, também vai agir diretamente no PTH, diminuindo o PTH. Sinacalcete, que é um cálcio mimético, vai agir direto na paratireoide. E, em último caso, a paratiroidectomia. Lógico que isso aqui é mais para o nefrologista saber e orientar. Mas é importante para o clínico saber que existe isso, e a doença mineral e óssea na doença renal crônica causa, e saber que isso gera risco de fratura no paciente, gera um aumento do fósforo, do cálcio, diminuição do cálcio. Então, o hiperparatiroidismo do paciente renal crônico, ele é com cálcio baixo, ao contrário do hiperparatiroidismo primário, certo? A anemia da doença renal crônica, ela é multifatorial. Então, ela pode ser causada por várias coletas. O paciente com doença renal crônica estágio 3, 4, ele tem que coletar exame a cada 2, 3, 4 meses, então são várias coletas. O tempo de meia-vida dessa hemácia vai diminuir de 120 para 90, 80 dias, então há uma diminuição dessa meia-vida das hemácias. Várias coletas, paciente renal crônico que está fazendo diálise acaba perdendo sangue durante a diálise, então é multifatorial. As hemotransfusões nos pacientes renais crônicos, a gente tem que tomar muito cuidado e ponderar muito bem a necessidade. Por quê? Porque esse paciente tem a chance de ser transplantado. Quanto mais você hemotransfunde ele, mais sensibilizado ele fica e menor ficam as chances desse paciente transplantar. Então, você diminui a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, outra coisa que a gente tem que ficar atento no renal crônico não é só a deficiência da eritropoetina que é a causa da doença renal crônica. Então, para a gente prescrever a eritropoetina, a gente tem que ter um bom estoque de ferro. Sem gasolina, o carro não vai andar. Então, a gente precisa ter um bom estoque de ferro para ter a ação adequada dessa eritropoetina. E a gente vê o estoque de ferro, principalmente pela ferritina e saturação da transferrina. Outras causas, lembrar que o paciente renal crônico, ele tem outras doenças também, ele pode ter uma anemia falciforme, ele pode ter uma anemia hemolítica, ele pode ter uma deficiência de B9, B12, então ele tem outras causas da anemia, então temos que lembrar disso e investigar também. Além disso, o alvo da hemoglobina do renal crônico é diferente do alvo da pessoa que não tem uma doença renal crônica. Então, nosso alvo é entre 10 e 12 de hemoglobina. Por que não mais alto? Porque se viu que
quanto mais alta essa hemoglobina, maior o risco tromboembólicos cardiovasculares. Então, foi preconizado esse alvo da hemoglobina entre 10 e 12 de gramas. O acesso venoso é uma parte muito importante para nossos pacientes renais crônicos. Nosso paciente, aquele que ainda não faz acompanhamento com o nefrologista, não foi preparado para iniciar a hemodiálise, não fez uma fístula arteriovenosa, ele tem que iniciar a hemodiálise por um catéter do pulmão, um catéter de Shire. Só que, para o cenário do renal crônico, esse é o pior dos cenários, porque aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de trombose dessas veias, o catéter para de funcionar, então a gente tem várias intercorrências em relação ao catéter de Shire. A gente tem outra opção? Sim, o catéter de longa permanência, o Permicat, seria uma boa opção para os nossos pacientes. Só que precisa de um profissional especializado para passar, e ele é um pouco mais caro. Então, tudo isso a gente tem que ponderar na hora de iniciar uma diálise para esse paciente. Mas na urgência, vai o catéter de Shire, o catéter do pulmão. Pacientes com dificuldade de veias, já fizeram várias tentativas de fazer fístula, e tem a possibilidade de fazer uma prótese de PTFA também. No paciente renal crônico, a gente tem que lembrar que os vasos, principalmente dos braços, será a vida dele. Então, ele precisa desses vasos, precisa desses acessos para fazer uma fístula, para manter uma boa hemodiálise. Então, a gente precisa preservar os vasos periféricos. Então, paciente renal crônico, um diabético, que já tem uma doença renal crônica estágio 3, 4, cuidado com acessos, múltiplos acessos. Se possível, no nosso hospital, a gente tem a PIC para evitar de ficar trocando acesso diariamente, o paciente perde muito acesso. Então, lembrar disso, que preservar vaso desses nossos pacientes é preservar a vida. Quanto mais distal a gente pegar essas veias, melhor para o paciente. Quanto mais proximal, maior a chance de fazer uma flebite ali e perder todo esse leito venoso. Os pacientes que acabaram de fazer diálise, coloquei um lembrete aqui de hemorragias. O paciente que acabou de fazer hemodiálise, lembrar, se o paciente está sangrando ali pela fístula, pelo catéter, lembrar que grande parte deles usaram heparina, e para fechar o catéter, se ele está utilizando o catéter, a gente utiliza a heparina para não coagular o catéter. Então, se o paciente começar a sangrar, não adianta fazer plasma, não adianta fazer transamin, tem que fazer a protamina para reverter a ação da heparina. As comorbidades dos pacientes são várias, inúmeras, né? Mas a hipertensão arterial, o alvo do nosso doente renal crônico, é um pouco mais baixo, a pressão arterial menor do que 120 de sistólica. Então, eu coloquei 2 asteriscos ali, segundo o CADIGO, porque ele orienta a menor pressão possível dentro que o paciente consiga ficar, porque muitas vezes a gente abaixa muito essa pressão sistólica do paciente e ele começa a ficar muito sintomático. Então, lembrar disso também, que tem que ser a melhor pressão possível dentro da qualidade de vida do paciente. O IECO-BRA seria a primeira escolha para esses pacientes, iniciar sempre que possível o IECO-BRA, lembrando que após o início do IECO do BRA, há uma diminuição da filtração glomerular em 30%, mas não necessariamente piorou a função renal como um todo. Essa redução da filtração glomerular é porque o rim, com o IECO-BRA, o rim acabou perdendo a autorregulação da artéria eferente. Então, diminui a pressão intraglomerular. A longo prazo isso vai ser bom, mas a curto prazo há uma redução da taxa de filtração glomerular, depois isso se estabiliza. Então, é importante, depois que iniciar um IECO-BRA para os nossos pacientes, reavaliar 2 a 4 semanas a creatinina, ver como que ficou, e lembrar de não introduzir na doença renal estágio 5, porque você pode colocar esse paciente em diálise antes do esperado. Em estágio 4, a gente tem que avaliar muito bem, junto com o paciente, participar o paciente dessas informações, para ele pensar e decidir junto conosco o momento de iniciar essas medicações, evitar riscos cardiovasculares, evitar a progressão da doença renal crônica, mas também sabendo que tem um risco de evoluir com necessidade de hemodiálise, com a perda da função renal mais abrupta.
O diabetes, a gente tem que individualizar muito o alvo da hemoglobina glicada, dependendo do paciente. Se ele está no doença renal crônica estágio inicial, estágio 1, ou já está no estágio 5, se ele é um paciente idoso, acamado, se tem muito risco de hipoglicemia, se ele tiver essa hipoglicemia, será que ele vai conseguir rápido pegar alguma glicose para consumir, para evitar alguma intercorrência mais grave? Então, tudo isso a gente tem que ponderar com esses pacientes para a gente saber esse alvo que a gente vai atingir. A metformina é uma medicação barata, muito utilizada para o controle do diabetes. Até a doença renal crônica estágio 3A, a gente tem que vigiar para ver se essa função renal vai piorar, para a gente pensar o que vai fazer. 3B, a gente tem que reduzir a dosagem da metformina para 1 grama por dia, e abaixo de 4, abaixo de 30 de clearance, a gente deveria suspender. Isso, muitas vezes a gente vê o paciente com clearance menores do que isso utilizando, só que aumenta muito o risco de acidose lática, então ele tem que lembrar disso. Os inibidores SGLT2 são medicações mais recentes, muito boas para controle do diabetes, controle das doenças cardiovasculares e também da progressão da doença renal crônica. Então, é uma medicação mais recente, muito boa para a gente utilizar aí, lançar a mão delas. Temos a doença renal policística, uma doença genética autossômica dominante. O fator preponderante para o crescimento do cisto é o ADH, então é o hormônio antidiurético. Então, a gente orienta o paciente a consumir bastante água, e temos uma medicação, o Vaptans, só que ela não é liberada pela Anvisa no Brasil, só tem um centro em Minas Gerais que está fazendo estudos, está utilizando com importação, se não me engano, da Índia. A gente orienta o paciente a evitar o uso de cafeína, também isso estimula o crescimento do cisto. Esse cisto se deposita mais na periferia do rim, então acaba destruindo a parte funcional do rim, que é o glomérulo, que também estão na periferia. Orientamos a vida saudável do paciente, seria atividade física, dieta, evitar de beber, fumar, tudo aquilo que a gente deveria fazer e deveria orientar todos os pacientes, mas grande parte não fazem. Aneurismas cerebrais estão vinculados, estão associados à doença renal policística, então se o paciente chega no pronto-socorro com uma queixa de cefaleia que piorou, e tem doença renal policística, lembrar que tem um aneurisma, pode ter um aneurisma, né, aumenta o risco de ter aneurismas, então ficar atento a isso. E também tem relação com disfunções valvares. As medicações da doença renal crônica. Lembrar sempre do ajuste das medicações, antibióticos, lembrar de ajustes, evitar e proibir, na verdade, o uso de anti-inflamatórios. É uma medicação muito boa para dor, o paciente adora, muitas vezes nem sabe que está consumindo anti-inflamatório, mas fazem uso indiscriminado dessas medicações. Então, grande parte dos meus pacientes que passam comigo, eu sempre faço uma cartinha proibindo o uso anti-inflamatório, orientando caso dor de pirona, paracetamol, Dorflex, Tramal, outras medicações que não são tão danosas para o rim. O uso de contraste iodado, a gente tem que ponderar muito, avaliar o risco-benefício para cateterismo, para tomografias com contraste, então ficar muito atentos a isso, se realmente é necessário, discutir com o radiologista, usar a menor quantidade possível, mesmo aqueles pacientes que já são dialíticos, se ele tem um clearance residual, ou seja, se ele ainda urina 1 litro, 1 litro e 200, até 2 litros, se você faz o contraste, ele reduz esse volume que ele urina, isso acaba a longo prazo piorando a qualidade de vida do paciente, porque se ele ainda tem um débito urinário, ele tem a capacidade e a possibilidade de beber um pouco mais de líquido. Se você reduz esse débito urinário dele, acaba restringindo muito a vida dele. Evitar cumarínicos, tanto pelo ajuste da medicação, quanto o risco de depósito amiloide dos pacientes renais crônicos, aumenta o risco, então a gente tende a evitar esses cumarínicos. O inibidor do SGLT2, como eu falei previamente, teve um estudo da CKD que mostrou diminuição da mortalidade e do desfecho renal. Então, a medicação, por muito tempo a gente na nefrologia ficou sem medicações novas para utilizar, então essa é uma medicação muito boa e interessante para a gente utilizar nos pacientes renais crônicos, estágios iniciais aí. Estatina, o CADIGO orienta a recomendação 1A,
para doentes renais crônicos até 3A. Abaixo de 3A, a gente não tem muito estudo sobre o uso de estatinas. Na terapia renal substitutiva, a gente tem como principal método de terapia renal substitutiva aqui no Brasil a hemodiálise, cerca de 85% dos pacientes fazem hemodiálise, os outros 15% tendem a fazer diálise peritoneal. Já, por exemplo, no México é o contrário, grande parte dos pacientes fazem diálise peritoneal. Qual é o melhor? É aquele que tem disponível. O melhor paciente é aquele que tem disponível. A diálise peritoneal dá uma maior liberdade para o paciente, que ele consegue fazer em casa, toda noite faz em casa, mas para aquele paciente que tem um débito urinário muito pequeno, não tem como você quantificar quanto que vai sair ali na diálise peritoneal, que é um líquido que entra no peritônio e ele sai por gravidade. Então, tem seus benefícios e seus prós e seus contras. Sempre ponderar isso com o paciente. Mas nossa realidade, aqui em Cachoeiro hoje, é a hemodiálise que a gente tem para oferecer aos nossos pacientes. Paciente com doença renal crônica estágio final, a gente vai indicar a hemodiálise quando o paciente está com sintomas urêmicos, algum sintoma de uremia. A gente vai avaliando mensalmente, a cada 15 dias, semanalmente o paciente, avaliando, vendo se ele está comendo, como que ele está, se tem algum sintoma urêmico. Se tiver algum sintoma urêmico ou se algum exame muito alterado, dependendo não tem um corte para a gente começar a diálise dos pacientes crônicos, mas dá tempo a gente programar a fístula, fazer uma fístula, a gente vai programando o paciente, vai preparando ele psicologicamente, vai orientando ele, aí no momento que ele começa a ter algum sintoma, a gente indica a hemodiálise. E o transplante renal também é uma terapia renal substitutiva. O paciente ainda é um renal crônico, ele mantém a renal crônica, ele tem alteração estrutural no rim, né? Então ele mantém-se como renal crônico, mas ele tem uma maior liberdade. Lembrando que ele fica imunossuprimido, então ele aumenta a chance de infecções oportunistas, mas ele tem maior liberdade para sair, para viajar, para fazer as suas coisas, sem ter que ir a cada 3 vezes por semana no centro de diálise ou fazer diálise toda noite. Então isso facilita muito para o paciente. Mais uma vez, lembrando das hemotransfusões desnecessárias, ou ponderar melhor as hemotransfusões em pacientes renais crônicos para permitir que nossos pacientes façam o transplante e esse enxerto sobreviva mais. Muitas vezes o paciente é hipersensibilizado, o tempo de vida do enxerto diminui. Em média, o enxerto dura 10 anos, mas dependendo, a gente tem paciente de 20, 30 anos aqui em Cachoeira que eu acompanho que se transplantado renal. Então, lembrar disso também. É isso que eu gostaria de falar com vocês, apresentar. Foi um geral sobre a doença renal crônica. Agora vamos abrir para as dúvidas, perguntas, que se vocês tiverem, estou à disposição. Obrigado, Vitor, pela excelente apresentação. Informações muito claras, né, e importantes, né, no dia a dia aí que a gente depara sobre a doença renal crônica, né, e os aspectos clínicos. Mas vamos abrir para as perguntas, quem quiser mandar no chat ou fazer aqui no microfone. Estou aqui com o meu copinho. Boa noite. Que boa noite. É importante. Ô, Vitor. Oi. É o Biratã aqui de Castelo. Fala, eu queria que você falasse um pouco da relação albumina-creatinina em amostra única de urina. Qual a importância que tem? Então, voltar naqueles primeiros slides lá, que é a relação da albuminúria aqui, ela tem uma relação com a albumina-creatinina e diretamente em relação à mortalidade. Essa relação em amostra única se viu que tem uma grande relação com a albuminúria de 24 horas. Então, a gente não precisa pedir para o paciente fazer uma urina de 24 horas para ter uma avaliação da albuminúria dele. A gente pode fazer uma amostra única. Então, isso também no pronto-socorro é muito importante. Às vezes você não tem tempo hábil, o paciente vai para outro lugar, vai para o
Você vai, primeira vez ali, você dosa uma urina ali do pronto-socorro, pede a relação albumina e creatinina, você já tem uma relação e uma noção de como está essa proteinúria, essa albuminúria do paciente, tanto para a albumina quanto para a proteína. Essa relação é válida. E quanto maior essa relação, como está aí, aumenta a mortalidade do paciente, tanto para todas as causas, quanto para riscos cardiovasculares, que hoje em dia está muito utilizado. Eu quero parabenizar você pela palestra e eu vou fazer uma última pergunta. Você tem algum estudo sobre a finerenona em diabetes renal crônico? Está para chegar? Isso ainda está muito, muito recente, né? Ainda a gente não tem uso disso prático. Então, Wilson aqui. Sensacional a aula, cara. Extremamente completa, pegando vários aspectos aí e vários momentos onde esse paciente pode se encontrar. Eu costumo falar que, assim como na doença cardiovascular e na insuficiência cardíaca, o paciente de doença renal crônica ele tem uma jornada, né? É uma jornada longa e às vezes muito penosa, mas o nosso papel é tentar transformá-lo o menos penosa possível, né? E acho que essas dicas aí têm muito a contribuir para cada um de nós, porque é um paciente que também, com o perdão do neologismo, ele é polimexido, né? Vai ter um monte de gente dando conta e a chance de bateção de cabeça é muito grande. Eu acho que a iniciativa de ter aulas nesse sentido, em curtas distâncias entre os conhecimentos de cada especialidade, no sentido de a gente levar o melhor para o paciente. Como cardiologista, um recado que eu acho que você deu, o Pira reforçou e tinha que sair printado no cérebro de todo mundo, é o uso da relação albumina-creatinina em spot urinário, numa amostra única. Acabar com essa dificuldade que o paciente tem que ter de fazer uma urina de 24 horas. É um incômodo tremendo. Para pacientes de zona rural, isso acaba sendo super difícil também, então tem toda uma logística muito complexa. E além da gente ter uma noção da função renal dele, a gente consegue plotar no gráfico do CADIGO ali, né? E você definir a progressão dessa doença, você também vê risco cardiovascular, né? E um exame barato, se eu não me engano. Isso que é a minha pergunta, no final das contas. Eu falo para fazer uma pergunta pequena, mas vocês já me conhecem há muito tempo, né? Você tem noção da diferença de custo de uma urina de 24 horas para uma relação albumina-creatinina? Se é um exame baratinho de fazer? Eu uso muito, mas eu nunca me preocupei de ver o custo. Eu também nunca pensei em relação a isso, mas com certeza deve ser muito mais barato. Você usa aquele pote maior para urina 24 horas, o potezinho menor, só pelo o tamanho do vasilhame já é mais barato, já é custo, e todos esses exames. Além de uma urina de 24 horas, o paciente pede, urina 1 litro ali, se tiver mais, ele vai achar que está bom. Você pede, junta a sua urina durante todo o dia. Ele vai pensar que é só do período do dia, à noite não vai juntar. Então, assim, é um transtorno. É um transtorno. A gente já viu toda sorte de bizarrice com isso, né, cara? Já. Mas, assim, acho muito bacana. Eu acho um instrumento muito legal e para prevenção cardiovascular está super aí validado, para a doença renal crônica também e para o paciente. Bom, custo, eu pergunto, que é para agradar o Abel também, né? Senão o Abel puxa o vídeo da gente. Então, parabéns, cara. Você e o Vitor, eu não esperava nada diferente. Vocês são espetaculares, só reproduziram esse comportamento espetacular aqui na aula. Muito obrigado, cara. Sensacional. Valeu. Brunão, quer fazer algum comentário, Brunão? Não, Então, eu queria aproveitar. Só agradecer, achei bacana, achei muito interessante. Realmente, só usar o contraste quando necessário. Acho que a gente tem que fazer pesar isso com o radiologista. Na boa, às vezes um WhatsApp, um bate-papo. E aí, vale a pena para a gente pesar o custo-benefício? Importante, nunca fazer ressonância, nunca injetar o contraste da ressonância magnética para evitar o desenvolvimento de esclerose sistêmica, né? Mas a tomografia, a gente pode até pesar os prós e os contras. Volta e meia, esse paciente já tem exame anterior, já tem exame com contraste, um exame novo, não vai dar nenhuma informação extra
que o contraste daria. Às vezes você só faz o exame de controle, volta e meia isso, entendeu? Então, acho que é um ponto muito importante, isso que o Vitor ressaltou aí. Basicamente isso. Vitor, Eu queria... perdão. Pode falar. Bom, então vou aproveitar o gap aqui, o gap da relação P/C aí que o Wilson trouxe também. Eu queria perguntar ao Vitor se tem algum momento que seja mais fidedigno de eu coletar esse exame em amostra isolada, porque a gente sabe que a excreção de proteína na urina ela tem uma diferença aí circadiana. Teria algum momento mais ideal para a coleta do exame? Melhores, a urina é a primeira da manhã, mas lembrando que pacientes que fizeram atividade física, tudo isso altera, entendeu? Uhum. Isso é mais um marcador para a gente ter uma noção de como que está. Acho que eu te respondi aí. Vitor, pode, Tabata, perguntar. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Uma certa dificuldade na geriatria, né? Tanto que toda vez que eu tenho dúvida, eu já até te mando logo. Que você até falou dessa questão de um clearance menor que 60 no paciente idoso seria doença renal crônica, né? Tem pacientes que nem têm comorbidades, mas se você jogar na fórmula, eu acho que quase todos os meus velhos, eles têm um clearance baixo, entendeu? E eu tenho dificuldade porque eles tomam muitos remédios e até naquela questão, quando que eu mando para vocês, quando que eu posso conduzir, eu acabo te perguntando quando é uma coisa mais na cara, né? Quando eu vejo, assim, um idoso com uma creatinina muito alta. Mas a maioria deles tem uma creatinina baixa por conta da massa muscular, só que vem com, se você fizer o clearance, está sempre alto, né? Mesmo utilizando a fórmula. Então, sempre alto, perdão, sempre muito ruim, né? Mesmo com a creatinina boa, por conta da massa muscular. Então, porque se eu for encaminhar para o nefro todos os idosos que têm alteração, né? Então eu fico nessa, assim, quais que seriam aqueles que eu tenho que prestar mais atenção? Os policomórbidos, né? Mas, por exemplo, paciente idoso, mas que não tem nenhuma comorbidade, está bem, a creatinina está mantendo, não tem nenhuma alteração da creatinina nos últimos anos, mantém aquela creatinina, mas o clearance está um pouco mais baixo, acho que dá para você manejar no seu consultório, que você vai ver em relação à medicação, uso das medicações, proibir anti-inflamatórios, que são as principais ações que a gente pode ter nesse momento. Você pegar um paciente, uma senhora, 100 anos, com uma creatinina, vai dar um clearance menor do que 60, mas ela não tem nenhuma comorbidade, está bem, não está usando nenhuma medicação, não usa anti-inflamatório, a creatinina não piorou, aí é mais um acompanhamento ambulatorial mesmo. Entendi, obrigada. Eu gostei muito da aula, eu fiz uma revisão aqui completa, ficou muito top. Parabéns. Valeu. Quem mais quer fazer uma pergunta? Então, tem mais uma dúvida aqui. Vitor, só um último recado aqui. Queria pedir a gentileza de todo mundo que está na sala de preencher a pesquisa de satisfação no Survey, que isso gera dados para a gente, e é importante que a gente tenha esse feedback dessa análise de sensibilidade de vocês, para, inclusive, para as acreditações, para as nossas... para a ONA. Então, assim, era muito importante que em toda a aula vocês fizessem isso para poder ajudar na construção aí do centro de estudos, tá bom? Vitinho, a palavra está contigo, irmão. Cláudio tem uma pergunta, pode fazer, Cláudio. Então, eu sei que a gente tem que ter cuidado aí com sobrecarga volêmica no paciente renal crônico, mas renal crônico e sepse. Precisa ficar com medo de fazer hidratação 30 ml por quilo no pacote da sepse aí no pacote inicial da sepse? Ou é melhor hidratar e se ele fizer congestão dialisar depois? É uma pergunta bem complicada, até me perguntaram sobre isso hoje. Mas, assim, o ideal é fazer pequenas alíquotas e ver como que o paciente vai evoluindo, entendeu? Eu geralmente oriento o pessoal a fazer 250, ausculta, ver como que faz mais 250, porque se a gente fizer naquele pacote
da sepse um grande volume, você vai fazer congestão dos pacientes, principalmente se o paciente for anúrico. Se o paciente ainda tiver um urinário, dá para fazer, mas se o paciente for anúrico, fica um pouco mais complicado. Então, a gente tem que avaliar isso também. Auscultar, ver como o paciente está, dosar o lactato, ver como que está, se está caindo, entendeu? Mas, assim, o lactato não está caindo, o paciente está chocado, ainda não está não está no alvo, a gente vai fazendo volume. Se for coisa, a gente, infelizmente, vai ter que... O que geralmente o nefrologista faz? Passa cateter de diálise. Então, é o que vai acontecer. Vitor. Grilo? Pode falar, Marcelo. Só fazer um complemento. Esse dado do que o Cláudio falou é interessante, porque fizeram um trabalho e viram que quase 50% dos pacientes já não são fluido responsivo quando chegam no pronto-socorro. Esse dado de 30 ml por quilo é um dado genérico, e justamente para tentar evitar a hipovolemia, já não seria tão, não era tão unânime. Então, a melhor terapia é a fluido-responsividade, somente no renal. Que é o que o Vitor falou, é alíquotas, né? Geralmente é o que eu oriento, faz pequenas alíquotas, ausculta, vê como está, se está respondendo. Essas perguntas de fluido, seja qualquer cenário, é pergunta de $1 milhão, né? Vai ter congresso aí, vai ter congresso durante décadas aí para tentar responder, vai vender aparelho novo, catéter novo, e a gente não vai ter uma resposta genérica, a verdade é essa, né? Eu penso que cada vez mais, como o Grilo falou, a gente tem que individualizar para o paciente em questão. E isso é o desafio do ser um médico bom, né? Não achar que one size fits all seja uma conduta que em medicina faça sentido, porque não faz. É isso, e qual o fluido ideal? Não, pode falar. Quer falar aí, cara? Fluido ideal, para mim, a minha opinião, é o Marba, o mar barato, porque até hoje não conseguiu provar nada. É verdade. Para mim, fluido ideal é uma Heineken bem gelada. Eu vou sair aqui, mas antes de sair, parabenizar o Wilson, parabenizar os dois Vítors aí e reforçar o que o Wilson falou, preencher aquilo lá para te dar um norte para a gente. E deixar uma última sugestão. Marcelo Grilos entende de septe pra caramba e seria uma aula bastante legal aí, viu, o Marcelo e o Wilson? Marcelo tem uma aula no gatilho também para dar para a gente, mas que é exatamente o sepsis, mas é no paciente crítico, um assunto super interessante, super polêmico. Isso aí. Abraço, gente. Fica à disposição. Tem uma Obrigado, aula Marcelo. muito interessante que é a abordagem da hidratação como farmacoterapia. A individualização do soro. Isso é muito legal também. Já está convidado para fazer ela, você tem a prerrogativa de escolher a data. Você é o cara. Abraço, gente. Deixa aí. Valeu, Brunão. Abraço aqui com Deus. Valeu. Beleza. Então, deixa eu aproveitar e colocar uma... Tem alguém levantou a mão aí? Acho que não, né? Deixa eu fazer a pergunta, aproveitar aquela dúvida de todo mundo, né? Muitos clínicos, muita gente, na verdade. IECA e BRA, né? Quando suspender, por que suspender? Sempre fica esse paradigma aí, né? Todo mundo fica com medo na hora que vê uma creatinina alterada. Tira a dúvida para a gente, por favor. Então, o uso do IECA e o BRA, de preferência usar o IECA, e quando não iniciar, eu coloquei ali no estágio 5, a gente não iniciar, no estágio 4 a gente vai avaliar muito bem, e quando suspender, quando for fazer algum exame contrastado, que o paciente possa piorar a função renal, a gente suspende para permitir que o rim tenha sua autorregulação. E na doença renal crônica, a gente tende a perpetuar o uso
do IECA, do BRA, pela vantagem cardiovascular, pela diminuição das fibrose renal, cardíaca. Então, a gente tende a usar na menor dose tolerada do paciente, na maior dose tolerada do paciente. Se o paciente começar a fazer hipercalemia, a gente reduz, em vez de suspender, a gente começa um diurético, um furosemide, para ver se controla o potássio. Então, a gente vai tentando, de todas as formas, manter o uso do IECA do BRA, que as vantagens são muito grandes. Então, recomendações mais novas, assim, né? Antigamente era suspender e pronto, né? Hoje em dia, os últimos estudos estão mostrando que quanto mais a gente utiliza o IECA, o BRA, melhor para o paciente, quanto mais tempo. Então, evitar de suspender. Se der para reduzir a dose, é melhor do que suspender. Quer falar, Wilson? Opinião nada enviesada do cardiologista. Melhor momento para suspender, quase nunca. Sempre que você pensar, tem uma boa chance que você está errado de querer suspender IECA de paciente. Suspender BRA, quase sempre, para trocar para o IECA, por favor. Tá? A gente muito interessante, que é a diferença no Brasil do uso de IECA e BRA. E a gente percebe uma variação regional, né? E aqui no Sudeste, a gente tem uma tendência muito grande de usar BRA, né? O que é lamentável, porque assim, o BRA que a gente vai acabar conseguindo usar é a losartana, que é um BRA horrível. Tá? Dentre todos eles, é o BRA com a potência ruim, né? com distribuição ruim. E quando a gente vai usar o IECA, a gente consegue usar no sistema público, para mim, o melhor de todos, que é o enalapril. O bom, velho, barato enalapril, pego de graça e que vai estar... quem gerou quase todo o escopo de evidências em quase todo o escopo de doença cardiovascular. Então, você tem a droga que foi utilizada no estudo, que tem uma potência antipertensiva muito melhor do que a losartana. O único inconveniente do BRA, do IECA, é a tosse. Só que isso vai acontecer em 20%. Né? Então, 80% das vezes você vai acertar. Dica que eu sempre dou, desde os alunos lá da Multivix até outros colegas que vêm conversar sobre isso comigo. Combinado não sai caro. Então, sempre que você for prescrever IECA, conversa com o teu paciente. Olha, esse remédio é a melhor opção para você dentro do que tu tem. Só que existe uma chance pequena, mas existe de tossir. Tá? 20% tosse. Então, a cada 10 doentes que eu estou aqui no consultório, 2 vão tossir. Se você for um deles, só me dá uma ligada, que eu vou trocar para um outro remédio. Não tem problema nenhum, ninguém fica bravo por isso. O paciente fica bravo se você botar o IECA para ele tossir, depois você falar para ele, foi o IECA, você não falou que podia ser. Então, combinado não sai caro para ninguém. Mesma coisa com o lodipino, como em relação ao edema. Eu acho que, assim, quando a gente está prescrevendo uma droga para um paciente, é uma responsabilidade muito grande, é uma intervenção que a gente está fazendo na vida do paciente, com chance dela acontecer a longo prazo. Então, nada mais justo do que a gente ganhe um tempo na consulta explicando esses possíveis efeitos colaterais. Isso aumenta a adesão, isso dá segurança. Porque, assim, o paciente que tosse com IECA, que você falou antes para ele, ele volta assim, cara, esse doutor é brabo, hein? Pô, ele falou para mim que podia acontecer, aconteceu. Se você não fala, ele volta, pô, esse doutor é um sacana, me deu um remédio que fez tossir. Então, dicas práticas de consultório que você vai aprendendo ao longo dos cabelos brancos aparecendo. Mas, em resumo, IECA quase nunca tirar, BRA quase sempre tirar para botar IECA. Então, o IECA a gente suspende ali na doença renal crônica estágio 5, quando, por exemplo, o paciente não tem fístula, você quer ganhar um mês ali para talvez fazer uma fístula para ele não passar um catéter. Você vai avaliar, conversar com muito paciente para ver o risco e o benefício. Entendeu? Você tem o tempo de conversar com ele para ver se ele vai iniciar a diálise. Muitas vezes, esse período entre não iniciar a diálise e iniciar a diálise é bem conturbado para o paciente. Então, a gente ganha um tempinho, mas a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular. Então, tem que ser bem conversado com o paciente também, participar ele todas as informações aí. Participar ele do autocuidado também. Vitor, sensacional. A gente já está chegando a 9 horas aí, quase. Acho que a gente tem que encerrar. Última piada de cardiologista aí. Podem seguir esse mesmo esquema do BRA com Entresto, tá? Só espera 36 horas para começar o IECA, tá bom? Pode suspender de todo mundo. Tô brincando, hein, galera? Dá tempo de fazer mais alguma pergunta? Ou... Você tem uma pergunta aqui no chat, ou tem que encerrar?
rapidinho aqui, puxar a pergunta do Rogério, né? Houve uma redução da disponibilidade do mercado da Tencina. Qual a melhor opção para substituir, pelo menos temporariamente, para os pacientes com IRC? A gente está substituindo, que grande parte dos pacientes já usam várias classes de antihipertensivo. A gente troca pelo metildopa, não é a mesma coisa, não é tão bom quanto, mas é o que segura a pressão dos nossos pacientes. E não é raro a gente ter que também começar o minoxidil para esses pacientes, que é uma pressão bem difícil de controle. Então, também a gente às vezes tem que utilizar o minoxidil para esses pacientes renais crônicos aí. Show de bola. Então, só pontuar, porque foi bem puxado aí sobre a questão do contraste, né? Se o paciente precisa mesmo fazer um exame contrastado, assim, quais os cuidados, o que eu devo fazer depois, como que eu devo preparar esse paciente? Primeiro, a menor dose possível, se possível, né, conversar, para tentar a menor dose possível. A N-acetilcisteína, se bem não fizer, também mal não faz, então a gente acaba utilizando se não melhorar o paciente, pelo menos acalma meu coração que eu estou fazendo alguma coisa para ele para tentar ajudar. A suspensão do IEC ou do BRA, nesse momento que vai fazer, muitos centros de organizações orientam suspensão, mas não tem também nada fechado em relação a isso. Manter o paciente hidratado, evitar diurético, para manter o paciente hidratado na hora que você está fazendo o contraste. Fora isso, hidratar ele um pouco e torcer para essa função renal não piorar. Fazer o acompanhamento depois. Lembrando que a creatinina demora um pouco a subir, então não necessariamente a lesão que vai ter hoje vai subir agora. A creatinina vai subir daqui 48, 72 horas. Então, fazer esse acompanhamento desse paciente, não largar ele mandar embora e depois de 1 semana, 2 semanas, olhar esse paciente de novo. Então, lembrar disso também. Beleza. Então, brigadão aí pela excelente palestra, pela retirada das dúvidas. Obrigado pela contribuição de todos aí. Muito bom. Vamos encerrar então, né? Pela avançada hora mesmo aí. Beleza? Boa noite a todos. Bom descanso. Valeu, boa noite. Um abraço.